Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais um Checkpoint, projeto da Imaginadora Copa Rotas, apoio da R1. Não parece, mas hoje é feriado em São Paulo. Mas é um dia também de grandes reaberturas aí no Brasil e no mundo. O turismo está retomando. Hoje, reabrindo shoppings no Rio e em São Paulo, reabrindo o Beto Carreiro World, reabrindo o SeaWorld em Orlando. E a gente fica observando, por enquanto, aqui nas redes sociais, o que está acontecendo no mundo, no nosso celular na mão. E é isso que a gente quer saber hoje. O que esse viajante que ficou em casa 3 meses ou ainda está em casa tem falado lá desde o começo da pandemia, quando o medo era a principal questão, até hoje, onde a gente já vê sinais de retomada, já vê a Europa reabrindo, mas também tem a questão da insegurança, dos protocolos. Então, para saber como ouvir as redes sociais, como analisar o que o consumidor está dizendo nas redes sociais, a gente trouxe aqui a Juliana da Imaginadora, deu a ideia de trazer o Manuel Fernandes da Bytes. Tudo bem, Manuel? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Que é especializado exatamente em analisar e ouvir as redes sociais e, a partir daí, tirar conclusões, tendências e o que as empresas têm que fazer. E para tentar tirar dicas bem práticas do que todas essas empresas que estão ouvindo a gente, os profissionais de turismo, saber o que vocês podem melhorar na sua comunicação com o consumidor usando as redes sociais, a gente tem 3 especialistas que vão fazer todas as perguntas, tirar todas as dúvidas. E se você tiver também qualquer outra dúvida, manda para a gente, que a Juliana vai me mandar aqui pelo WhatsApp. Marjorie Schroeder, da Imaginadora dos Parques do SeaWorld. Tudo bem, Marjorie? Tudo bem, Arthur? Reabriu hoje lá o SeaWorld? Verdade? Hoje reabre. Bom, o pessoal realmente se anima, né? Dá um novo ar, um novo fôlego, né? Quando a gente vê a reabertura, mas é uma reabertura bem gradual, muito cautelosa e realmente aí uma mudança bem grande de operação mesmo para poder receber os passageiros com bastante segurança. Joia. Temos aqui também o Bruno Wendler. Tudo bem, Bruno? Diretamente do Mato Grosso do Sul. Bom Como dia, é que está aí? Já está reabrindo? Está em fase, é um processo final, né? Bonito vai reabrir dia 1º de julho e a Fundação está finalizando o planejamento de retomada. Eu quero comentar alguns pontos importantes aqui após a fala do nosso amigo Manuel. E Júlia Medeiros. Tudo bem, Júlia? Da Air France KLM. Júlia já está conectada? Está me ouvindo? Não está ainda. Mas ontem, Air France KLM anunciou que já em julho vai ter 18 voos semanais entre o Brasil e a Europa. É a retomada começando. Vamos ver se as redes sociais estão dando a visão dessa retomada que a gente tanto quer, que a gente tanto vem esperando. Vamos lá, Manuel, com você, suas primeiras palavras. Tá legal. Eu agradeço o convite de vocês, eu acho que é um prazer, né, estar aqui. Estou em casa, louco para viajar, faz quase mais, desde 11 de março, quero que isso passe logo para retomar os hábitos de viajar, porque viajar é uma das melhores experiências que você pode ter, né, sair do seu habitat natural e ir para lugares diferentes, mas tudo vai caminhar nisso. Eu vou compartilhar aqui uma tela, vou ser bem rápido também para vocês, em relação ao material que a gente levantou aqui. Eu queria compartilhar essa tela, mas eu queria explicar para vocês um pouco o que é a Bytes. Na verdade, a Bytes, nós temos 14 anos de operação, nós estamos aqui em São Paulo. Nosso foco é mapear os comportamentos e fluxos de opinião que existem dentro do mundo digital. Então, as redes sociais, elas são uma variável para nós. A gente acompanha mídia, a gente acompanha buscas no Google, a gente acompanha todo o ecossistema de informação digital do país, inclusive o que os deputados, senadores, presidente, ministros, governadores e até vereadores falam. E tudo isso a gente elabora relatórios e fornece para os nossos clientes dados para tomar decisões. Então, a Bytes é uma empresa que você tem uma pergunta, nós damos a resposta para você tomar uma decisão melhor e mais acertada. Nós somos em 30 pessoas, eu sou jornalista por formação e há 14 anos eu resolvi entrar nesse mercado. O que eu queria compartilhar com vocês aqui, primeiro, é uma boa notícia, que na verdade é o seguinte, a gente todos os dias, então eu até posso concluir vocês depois disso,
todos os dias nós emitimos um relatório no final do dia, entre 7h30 e 8 horas, que é um relatório sobre o que importa hoje, quais são as grandes notícias que importam hoje, que estão formando tendência, estão formando crescimento no mundo digital. No relatório de antes de ontem, nós dissemos o seguinte: o pico da pandemia no mundo digital, junto à opinião pública digital, e a gente fala aqui de 140 milhões de brasileiros com acesso à internet, ele passou. O nível de interesse das pessoas sobre este assunto está caindo assim assustadoramente. As pessoas estão cansadas, né, de tanta informação, de tanto falar nisso. O que é que isso indica? Que isso se reflete um pouco na relação de viagem, né? Quando você coloca dentro do nosso sistema a expressão viajar, antes da pandemia, essa aqui era eram as palavras que eram mais faladas, as palavras mais faladas no Twitter no Brasil em torno da expressão viajar, viagem. Então, você vê aqui um nível de satisfação de pessoas assim felizes porque iam viajar, a felicidade ficar muito próxima aqui, boa viagem, dinheiro para viajar, mas as pessoas estavam assim num nível de uma intensidade muito grande. Aqui os 90 dias depois de 11 de março para cá, o que é que as pessoas mais falaram, as palavras mais recorrentes no Twitter. E a boa notícia para vocês, né, para o setor, é exatamente esta palavra aqui, ó, próxima viagem. As pessoas já estão tentando imaginar como vão organizar a próxima viagem. Então, do ponto de vista de comunicação, eu acho que esta é a boa notícia para o setor. Então, a gente não tem que ficar, a gente tem que entender o que está acontecendo, obviamente, a gente tem que evitar ao máximo que essa pandemia ganhe as proporções que já ganhou, mas existe um comportamento que ainda não está aparecendo na mídia, porque a mídia está muito focada no presente, mas uma tendência de futuro que é exatamente a próxima viagem na primeira oportunidade que eu tiver. Então, estas duas palavras aqui são de extrema importância para o setor, né? Porque mostram exatamente que as pessoas estão caminhando nessa direção. Então, a gente tem duas variáveis que são muito importantes. Primeiro, a variável que o interesse sobre o assunto está caindo, as pessoas estão sobrecarregadas de informação, as pessoas querem outro tipo de agenda, e na área de turismo, as pessoas que refletem ou dizem alguma coisa em relação a viajar já estão tentando entender como vai ser a próxima viagem. Por exemplo, hoje eu estava vendo, acho que foi a Folha, o UOL publicou a notícia que a Europa disse o seguinte: enquanto a pandemia aí não chegar num patamar razoável, a gente vai ter que administrar a entrada de brasileiros aqui de maneira mais seletiva. Então, na verdade, isso é uma notícia que traz hoje na mídia, mas isso se choca um pouco com essa disposição. Então, onde é que está a grande oportunidade? Por exemplo, lá no Conselho de Turismo, lá da FEComércio, onde eu participo, as discussões que acontecem indicam que as viagens vão estar muito próximas de onde você mora, numa distância até de uns 300 quilômetros. Vai ser o Brasil, as pessoas vão descobrir o Brasil. Tem uma frase que eu vi na última reunião que eu achei interessante, que tem gente que conhece mais as esquinas de Nova York do que a região norte. Então, assim, tem um ambiente propício de recuperação, porque não adianta, pessoal, na verdade é o seguinte, não adianta acreditar que as pessoas vão ficar de maneira indefinida em casa sem a perspectiva, porque viajar é um espírito de libertação, né? É algo que liberta, é algo que cria em você uma certa distopia em relação à sua realidade, que às vezes pode ser muito dura. Então, a viagem traz isso. Então, esse indicativo aqui eu acho que é uma boa notícia para o setor. O que é que... Deixa eu passar aqui. Passou? Não. Não. Porque eu tenho que passar aqui, peraí. Aqui, na realidade, é o seguinte. Aqui é audiência na categoria de turismo, dos sites de turismo, nos últimos 90 dias
nesses países. Então, você vê onde a audiência desses sites, dos 100 maiores sites de turismo dos Estados Unidos, nos últimos 90 dias a audiência caiu 35%, 36%. Nesse conjunto de países, a maior queda é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é a Alemanha da França, a Inglaterra mais distorcida, né? E depois nós temos o Brasil. Então, essa queda é uma queda bastante acentuada, mas mostra exatamente que em outros lugares a tendência de recuperação, tá vendo? Então, assim, mais uma vez, ninguém vai ficar confinado, as pessoas não vão deixar de viajar, continuarão viajando, mas o nosso grande desafio aqui, como setor, é entender como é que a gente pode se encaixar nessa necessidade. Então, voltando aqui, ó, se você entende que as pessoas estão buscando por próxima viagem, então, se eu fosse um agente ou uma empresa do setor, eu estaria pensando como criar este desejo nos meus clientes, né? Então, tentar entender. E aí, mas olhando na perspectiva de análise de dados, o que a Bytes faz, se eu tenho uma carteira de clientes e eu sei para onde esses meus clientes viajaram nos últimos 2, 3 anos, eu consigo mais ou menos montar um conjunto de tendências e eu vou criar 3 ou 4 tipos de personas de clientes para onde eles viajam. E vou começar a criar essa demanda, né, neles, a partir da necessidade que eles têm de sonhar pela próxima viagem. Que pode acontecer daqui a 2 meses, ou pode acontecer daqui a 4 meses, mas vai acontecer. Então, isso é importante. Combinado com isso aqui, mostra a recuperação da audiência dos sites em viagem. Outro ponto também, que é exatamente isso aqui é o seguinte, as pessoas buscando no Google informações sobre viajar, né, em torno da expressão viajar. Então, a gente é uma escala que vai de 0 a 100, isso aqui não é volume de busca, é o interesse concentrado de determinado país, aqui no caso é o Brasil. É uma escala que vai de 0 a 100, onde 100 é o maior interesse e 0 é o menor interesse. Então, nós temos aqui, desde junho de 2019, onde a taxa algo assim, um pouco acima de 70. Dezembro, por motivos óbvios, ele chegou a 100, né, na comparação. Ele começa a cair entre dezembro e março, também porque é a época que você volta à sua vida normal, mas ele chega ao patamar atual de 30. Então, a gente está em flat desde março, né? Mas quando você projeta, olha outros países que a gente comparou em outra situação, essa curva aqui ela começa a virar para cima, né, e começar a subir, que também é um indicativo importante. Nesse ponto aqui, eu tenho aqui a audiência dos 100 maiores sites na categoria turismo no Brasil nos últimos 12 meses. Então, o que eu quero mostrar a você, a queda é óbvia, né? A gente está vendo aqui a queda, mas eu quero mostrar a você a dimensão das pessoas, de visitas aos sites, tá? Não são visitantes únicos, são visitas. Então, a Juliana faz 5 visitas a um site, ela é um visitante, mas faz 5 visitas. Mas eu quero mostrar para você o patamar e a importância desse setor no interesse que as pessoas têm. Eu tenho 200, em junho de 2019, eu estou falando no ano, eu tenho 200 milhões de visitas em sites, nos 100 maiores sites de turismo no Brasil. Então, estou mostrando aqui, apesar desse gráfico ele ter um viés muito de queda, eu costumo repetir que é uma frase que eu uso sempre, que o pessimista o otimista é o pessimista mal informado, né? Então, na verdade, não é aqui a gente tem um dado aqui que é muito importante, que eu tenho constantemente por mês, eu tinha 200 milhões de visitas e hoje eu tenho 70 milhões de visitas. Não, você pode achar que é pouco, mas é muito expressivo. Mesmo com toda o baque que o setor levou, mesmo com toda a tragédia que se abateu não só sobre o setor, mas sobre todo o universo da gente, as pessoas continuam indo para a site de turismo, né? As pessoas continuam frequentando. E você percebe que ele cai para 67,7 em abril,
e em maio já sobe 2 milhões de visitas. Então, isso aqui é uma tendência de recuperação também. Então, assim, não é, eu costumo dizer o seguinte, não é... Ontem, a Bytes, toda quarta-feira, a Bytes faz que a gente chama Conversas com Bytes. A gente chama especialistas, né, de relacionamento e convida as pessoas para participar, para ficar discutindo questões que são relevantes para esse universo da pandemia. Ontem nós tivemos uma professora da PUC, chamada Andrea Koga, que ela é doutora em Ciências da Religião. E a pergunta que foi feita a ela, e ela respondeu muito claramente, ela disse o seguinte: será que as pessoas sairão dessa pandemia com um maior nível de religiosidade, um maior nível de apego a crenças religiosas? A resposta dela é bem objetiva. Não. Quem já era religioso antes continuará sendo, quem não era, não é. Porque na hora que voltar supostamente à normalidade, as pessoas voltarão a ser o que são. Então, não significa que o mundo ficará melhor por causa disso. O mundo continuará sendo pontualmente algo diferente. Será diferente, mas não estruturalmente. Porque uma grande mudança cultural, estrutural, só acontece em situações onde você tem um nível, não que o atual nível não seja significativo, mas um nível de mortes assim gigantesco. Nós tivemos na Segunda Guerra 50 milhões de mortos. Então, assim, e aí que tem grandes mudanças. Mas isso que a gente está passando, ela mexe com outros valores e outras situações. Eu estou dizendo isso porque, assim, da mesma forma que as pessoas não ficaram mais religiosas depois da pandemia, segundo a professora, as pessoas não deixarão de viajar depois da pandemia. Então, eu e minha família, a gente sempre teve o hábito de viajar e não deixarei de viajar em nenhuma situação. Tomarei todos os cuidados possíveis e imagináveis para se tomar, mas o que a gente tem que entender, e é muito importante, o problema da pandemia não é só o vírus, você contrair o vírus, né? Como ele se propaga rapidamente, é você superlotar a estrutura de saúde pública e privada do país. Como isso já está sendo organizado, eu acredito que em alguns meses, 6 meses, nós vamos ter que conviver com a pandemia, as pessoas continuarão ficando doentes, infelizmente as pessoas irão morrer, mas eu acho que esse equilíbrio voltará e as pessoas ficarão mais seguras para voltar a viajar. Tá? Então, essa coisa de as pessoas vão ficar mais em casa, talvez, mas também não vão deixar de viajar. Entendeu? Uma experiência, viajar, do ponto de vista filosófico, é uma grande experiência de transcendência da sua realidade. Eu tenho aqui também, mais uma vez, isso reflete as maiores quedas de audiência na categoria de hotéis e acomodações no Brasil. Então, dentro do contexto dos hotéis, então, esses são os hotéis que mais perderam audiência em seus sites no Brasil em maio, tá? Isso é o número de maio. Então, eu tenho aqui o hotel que mais perdeu foi o Canabrava Resort, depois o Resort La Torre, Vale Suíço, Recanto Alvorada, Village Porto de Galinhas, Bourbon e por aí vai. Mas isso é a realidade do que a gente está vendo em relação à taxa de ocupação de hotéis e tudo mais. Outro ponto aqui também, que é um dado interessante, as pessoas que falaram sobre viajar, né? Porque, na verdade, como é que a nossa lógica funciona? Eu preciso que você expresse sua opinião e que o verbo que você utiliza, que a gente chama palavra-chave, a palavra-chave, ela indique uma intenção. Então, assim, entre viajar e viagem, na verdade, viajar indica um padrão de comportamento de tomar uma atitude do que viagem. Então, por isso que a gente escolheu viajar aqui para usar. Isso aqui é o seguinte: em junho de 2019, foram publicados no Brasil 348 mil tweets com viajar. Subiu em julho, férias, desceu, subiu em outubro, subiu em dezembro e janeiro e foi caindo em março. Mas, mais uma vez, vocês vejam que mesmo assim, a queda, ele volta, em maio, ele volta ao patamar de junho do ano passado. Então, assim, as pessoas... Então,
a grande questão aqui é usar esse conjunto de plataformas para mostrar. Eu estou mostrando aqui Google, eu estou mostrando audiência de sites, estou mostrando Twitter, para mostrar o seguinte: todos os indicadores que eu estou mostrando para vocês mostram que não é a catástrofe que se imaginou que está acontecendo. Obviamente, está todo mundo muito sofrendo, teremos situações críticas em algumas empresas, em alguns hotéis, em algumas pousadas, teremos situações críticas, não tem como não ter, mas a gente vê que existe ainda um consumidor que insiste em falar em viajar. Esse cara aqui reflete, esse número aqui reflete a nuvem que eu mostrei no primeiro slide. Tá? Então, chegando até aqui, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa perspectiva. A situação é crítica, mas não é apocalíptica. Né? Então, indo aqui, e aí o próximo slide que eu queria mostrar para vocês é um slide seguinte. O setor, eu tenho uma crença, e eu discuto isso muito lá na FEComércio, que o setor tem que aproveitar este momento para criar uma grande agenda nacional, né, liderada por uma entidade, por uma instituição ou qualquer outro, ou um consórcio de entidades, de advocacy, defender a causa. O setor precisa mostrar para a sociedade, para os nossos legisladores, que o mercado de turismo no Brasil não é algo que é apenas supérfluo. É uma indústria que emprega, que gera receita, que paga imposto, que gera dividendos para o país. Mas isso não acontece de maneira geral, porque, como eu vou mostrar aqui no caso da Câmara dos Deputados e até mesmo o próprio presidente da República, esse comportamento que acontece lá nesses dois ambientes refletem essa visão que a sociedade tem do setor, que é algo muito... turismo é algo supérfluo. Pelo contrário, turismo não é supérfluo. Né? Então, assim como moda, a alta costura não é supérflua, porque uma tendência que uma grife de alta costura indica, de cor, de comportamento, eu recordo sempre uma viagem que eu fiz com minha mulher, isso há uns 10 anos, e a gente estava passando no exterior, né? Estava em Paris, estava passando no exterior, e a gente passou numa rua que tinha muitas vitrines com roupas laranja. Aí eu pensei, que estranho, né? Está todo mundo usando laranja nessa rua. Ela disse, não. E minha mulher entende um pouco disso. Ela disse, não, isso aqui é o seguinte, isso aqui vai ser a tendência da próxima estação do Brasil. O laranja vai ser uma coisa marcante na próxima estação do Brasil. Está vendo aqui nessa alta costura? A gente vai ter laranja em tudo que é lugar, na Riachuelo, na Marisa, onde for, o laranja vai se dominar. Eu falei na época, será que é? Não teve dúvida. Eu fiquei com isso na cabeça, tempos depois eu fui ver e realmente o laranja era a cor padrão da época, a estamparia, tudo mais. Então, o que eu estou dizendo é que o turismo precisa quebrar com essa imagem que ele é algo que é supérfluo. Por quê? Eu tenho aqui o seguinte, o nosso sistema lá, a gente acompanha tudo, mas tudo, o que os deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, prefeitos, ministérios, STF e o presidente da República publicam nos seus perfis oficiais nas redes sociais. Então, a gente sabe exatamente tudo que estão falando. Então, como eu tenho tudo, eu posso fazer perguntas a essa base. Então, eu perguntei à base, assim, desde 11 de março, quando foi decretada a pandemia, quantos posts foram feitos nos perfis dos deputados federais com a expressão turismo, né? Turismo, né? No total, os deputados fizeram algo em torno de 700 mil posts nos seus perfis. Então, é post de sobra. Só que turismo, eles fizeram 789 só. Então, aqui, se você fizer uma conta bem simples, 789 numa base, 700 mil é casa decimal.
E o que isso reflete? Reflete que, no nível de preocupação que eles têm lá dentro do Congresso, e sem entrar em nenhum tipo de juízo de valor, no nível de preocupação que eles têm no Congresso, o turismo não apareceu como algo premente. Obviamente, estão mais preocupados com a saúde, estão preocupados em resolver questões de evitar o aumento das mortes, mas o turismo, como prioridade, não apareceu no Congresso. Tem 2 deputados que falaram muito sobre turismo, então, dos 789, quase 80 e poucos postos foram concentrados em 2 deputados, então você não tem uma distribuição massiva nos deputados. Então, os deputados falaram um pouco. Então, eu tenho um deputado lá do Ceará e um deputado de Minas Gerais que falaram desse assunto. O que isso também é bom, porque eu consigo saber quem está interessado na minha agenda. Então, se eu sei quem está interessado na minha agenda, fica mais fácil eu procurar isso. Então, por exemplo, você poderia, uma entidade ou uma agência, ou um agente de viagem mesmo, que tem um perfil no Twitter, poderia mandar falar com o deputado Eduardo Bismarck. Eduardo, deputado, o que é que o senhor acha dessa questão do turismo? Como é que a gente vai se recuperar? Então, você pode até conversar pontualmente com isso, mas o que a gente recomenda é que seja uma ação mais estruturada, mais organizada. E tem um ministro do turismo que fez 264 posts, de maneira geral, nas redes sociais dele, né? Ele publicou várias coisas que não tem muito a ver com turismo. E esses posts conseguiram 52 mil interações. Mas aí tem uma questão importante que eu gostaria de ressaltar. O ministro do Turismo, quando você soma os números de perfis que seguem os perfis dele no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, eles chegam quase a 100 mil seguidores. Ele, dentro do conjunto de ministros do presidente Bolsonaro, ele está entre as últimas colocações, porque a ministra Damares, sozinha, ela tem 2 milhões e 800 mil seguidores. Então, você mostra também como nós também, como setor, deveríamos apoiar um pouco esses debates que acontecem em torno do perfil do ministro, porque ele fez 264 posts e só conseguiu 52 mil interações. A interação é um curtir, um compartilhar, um retweet, um comentário, mas é pouco para o setor. O setor é muito maior do que isso. Do mesmo jeito, eu tenho um presidente que fez, desde 11 de março, 1.745 posts, fez 9, sobre turismo ele fez 10. Tá? Só que 9 foram muito genéricos, que ele coloca o setor turismo no meio de outras questões lá, a agenda da semana, o que nós fizemos essa semana. E um só, que é específico, que é esse aqui, que ele abre com o turismo, ele conseguiu 3 mil interações. Para vocês terem ideia, a média de interações por post do presidente da República, considerando os últimos 12 meses, é de 110 mil interações por post. Aqui, na realidade, esse post do turismo teve 10 vezes menos do que essa média. Então, por que também é importante? Nós temos um presidente, e também, obviamente, sem entrar em nenhum juízo de valor, que escuta a rede, fala pela rede, se comunica pela rede, e que o setor devia aproveitar esta oportunidade para conversar com o presidente. Em que situação eu posso conversar com o presidente na época anterior? Eu tenho que marcar uma audiência. Mas agora o setor pode conversar com ele todos os dias, mandar uma mensagem para ele. Presidente, o que pode acontecer? Ele responder. E o que será isso importante? Será muito importante para o setor. Se ele responde e dá uma indicação do que ele fez, será muito importante para o setor. Então, assim, o setor não pode se envolver em disputas de natureza política, porque o setor não é nem oposição nem governo. O setor é o setor. Então, o setor quer gerar receita, gerar lucro, né? Porque senão a gente ia morar lá na Coreia do Norte, gerar empregos, pagar imposto. É isso que o setor quer. Quem pode nos ajudar? Os poderes constituídos, né? No caso, os governadores, no caso, o presidente. Então, você pode conversar com deputado estadual, com senador, usando isso. Mais uma vez, existe uma grande oportunidade. Então, o que eu queria encerrar aqui, para a gente iniciar a nossa conversa mais agradável, é dizer o seguinte: a situação é crítica,
mas não é o fim do mundo. Então, o que eu acho que agora que o setor tem que fazer, se organizar, é criar, gerar expectativa. Tem um governador lá em Pernambuco, né, eu sou pernambucano, que dizia uma frase que ele atribuía a um filósofo norueguês, que eu nunca soube quem era, que ele dizia o seguinte, quando dizia, mas governador, o senhor não acha que está gerando muita expectativa em relação a este assunto? Aí ele dizia a seguinte frase, a expectativa faz parte do prazer. Então, o que eu estou dizendo para vocês gere expectativa nos turistas, gere porque, na verdade, quanto maior a expectativa e você corresponder à expectativa, maior será o prazer. Então, era isso que eu queria falar, pessoal, nessa primeira parte. Agradeço mais uma vez o convite e vamos conversar. Não, Emanuel. No turismo, a gente fala que planejar a viagem é tão bom ou quase melhor do que viajar, às vezes. Eu queria fazer só 2 observações em relação ao que você falou. Naquele gráfico dos países, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, aparece com uma queda ainda grande, e você vê a Alemanha e França já recuperando as visitas aos sites de turismo. Ontem saiu um estudo do WTTC falando exatamente que os países que mantiverem por mais tempo as restrições de viagem, a Grã-Bretanha está fazendo quarentena para estrangeiros, e agora que está estudando criar corredores aéreos para o britânico poder viajar no verão agora, que vai começar a temporada de verão de férias, eles vão demorar mais para sair da crise, e o turismo é muito importante para isso. Então, por isso que o turismo, aí vou fazendo um link aí com a sua segunda colocação lá da questão política, tem que ter essa interlocução política, porque o que vai se decidir no executivo, no legislativo, impacta diretamente. Ontem estava para ser votada a extensão da MP do emprego, onde o turismo está incluído, e no Senado foi adiada para a semana que vem. Então, o turismo pode usar as redes sociais para se mobilizar e pedir para os senadores estenderem, por exemplo, a MP do emprego. Com relação aos sites, Manuel, que você falou, tem uma dúvida aqui da Elisa. Aquele ranking que você mostrou dos sites de viagem são os 100 sites mais acessados, é isso, no Brasil? Não, você fala esse ranking aqui, deixa eu compartilhar. Ela quer saber que tipo de site que você incluiu ali, são 100 mais... exatamente. Isso aqui são os 100 sites mais acessados na categoria de turismo. De turismo geral. Pode ser de notícia, pode ser de geral, operadora, pode ser do governo. Pode ser. Quando o sistema, né, que é esse software que a gente tem, ele agrupa todo mundo nessa categoria. Tá bom. Então, vamos começar a nossa rodada aí de perguntas. Já vimos que o panorama, as pessoas querem viajar, mas tem esse panorama de protocolos. Então, além da primeira pergunta, eu queria que Júlia, Márcio e Bruno falassem como que a empresa de vocês, ou o destino, no caso do Bruno, em que fase de comunicação que vocês estão aí? Vocês já estão comunicando a abertura? O que vocês estão comunicando com o consumidor de vocês? E aí emenda com uma pergunta para o Manuel. Vou começar com a Márcio. Obrigada, Arthur. Obrigada, Manuel, aí pela explicação. Sempre muito interessante olhar esses dados e aí colocar isso dentro das nossas estratégias. Bom, Arthur, a gente está numa terceira fase aí da nossa comunicação. Logo quando for anunciado o fechamento dos parques, a gente teve uma preocupação em informar. A gente sabia que naquele momento muitos sonhos, muitas viagens seriam frustradas e isso para a gente era importante deixar as informações sempre claras para essas pessoas que por algum motivo estavam ali tendo que cancelar suas viagens. E é interessante que assim sempre as nossas mídias sociais, e falando um pouquinho aí do que o Manuel disse, né, viajar é transcender da realidade, e a gente sempre busca nas nossas mídias sociais tratar muito do outro. Então, claro que a gente quer falar da gente, mas a gente sempre olha muito para quem nos segue. Quem é essa pessoa que, por algum motivo, segue parques temáticos na Flórida? Ele viajou, ele vai viajar, ele só sonha em viajar. Então, a gente tinha muita preocupação em continuar nutrindo o sonho dessas pessoas e continuar sendo um ambiente prazeroso. Né? A gente não queria nos afastar desse nosso seguidor e continuar criando aquele momento prazeroso. Mas como criar um momento prazeroso num momento tão difícil? E a gente também teve essa dúvida de será que a gente é pauta, é agenda nesse momento?
tão complicado? E sim, e aí a gente tentou, então, entender qual que era a dor dessa pessoa que não podia viajar, que não podia continuar nutrindo o seu sonho de ir para os parques, e mudamos completamente a editoria das nossas mídias, né? Então, aí fomos para uma segunda fase, que era de continuar, de ser empático com essa pessoa que não estava viajando, não podia estar no parque, mas também ajudar ele a continuar sonhando. A gente teve muito conteúdo voltado para o que a gente pode fazer em casa para continuar vivendo aquelas experiências tão prazerosas do parque. A nossa missão em relação ao cuidado com o meio ambiente, cuidado com os animais, a gente também conseguiu transferir esse conteúdo para que ele continuasse atuando, mesmo de casa, em cima desses propósitos. Então, a gente teve um momento de editoria, a gente mudou rapidamente, a gente humanizou muito, potencializou a humanização da nossa marca e atingiu as pessoas com essa mensagem. Nesse terceiro momento, que é o que a gente vive hoje, né, com a reabertura dos parques, e aí agora contextualizando para o nosso mercado, então a gente reabre os parques, só que o brasileiro não pode visitar os parques. Mais um desafio, então, da gente não perder o link, o elo com essa nossa comunicação, sendo que transparente e sendo muito útil. Então, o nosso objetivo aqui agora é passar todos os protocolos, tudo que está sendo feito nos parques, mas contextualizando que, assim, isso é temporário, isso está acontecendo em momento que o brasileiro não pode ir, então talvez não é uma maneira, não é um momento de você se preocupar muito com esses protocolos, porque eles vão mudar, e aí, quando vocês voltarem aí, a gente vai ter uma outra realidade. Então, a gente está sempre tentando ser útil, mas também contextualizando muito com a nossa realidade agora, que é continuar sonhando e criando expectativa para quando isso, então, quando as fronteiras forem reabertas e poder curtir o parque. Então, a gente passou por 3 fases, estamos na terceira. E qual a sua dúvida? Primeira dúvida para o Manuel, Bom, minha primeira dúvida eu tenho 2 perguntas, eu vou para a segunda, eu vou pular a primeira, e depois, se tiver tempo, a gente faz a segunda. A minha dúvida é em relação ao comportamento de compra mesmo. Se a gente consegue, nesses dados, a gente vê que tem um comportamento de interesse, mas a gente soube que houve um comportamento de cancelamento, de busca por cancelamento ou por remarcações. Nesse momento, a gente consegue ver o comportamento de compra ou aproveitando promoções ou pensando para 2021? Não, a gente não consegue. Na verdade, o que a gente consegue ver até agora na verdade, é uma tentativa de recuperar um comportamento de pesquisa que ele tinha nessa pandemia. Então, ele está agora fazendo um conjunto de experimentações para tentar entender o que é que pode acontecer daqui para frente. Ele não está no momento de gastar, porque ele não sabe, porque qualquer pessoa que está um pouco nesse mercado, a gente entende o seguinte: a gente está no meio de uma crise sanitária, de saúde, nós vamos ter, isso vai passar, tem que passar de qualquer jeito, né? Não tem como ficar nessa constância até o final, e a gente vai entrar numa crise econômica. Então, as pessoas acham que a crise, efetivamente, ela deve acontecer, a crise econômica deve acontecer daqui a 2 meses ou 3 meses. Então, ele está falando hoje em junho, lá por agosto. Então, a gente só acha que as pessoas vão começar a se programar financeiramente por volta de outubro, novembro para dezembro. Então, se a crise não for na dimensão que se espera nesse ano, terá uma crise, mas você ainda vai ter as pessoas vai ter gente que continuar trabalhando, recebendo. A gente entende que pode ter um resultado pode ser diferente em dezembro. Mas tem um componente que é outro. Se o presidente conseguir convencer o Congresso a reduzir o salário dos servidores públicos e do Legislativo e do Judiciário, como ele pretende, para continuar pagando o auxílio emergencial, a gente vai ter um grande baque em estados onde o setor público é um fator de aquecimento da economia. Então, isso tem que ser ponderado. Assim, se você tiver uma redução de 20% do salário, considerando que os servidores públicos estão com salários atrasados, salários congelados há mais de 3 anos, então isso vai ser bem significativo em alguns lugares. Certo. Júlia, na aviação,
A grande pergunta é quando que vai ter voo, quando que vai voltar. A gente vê aqui nas estatísticas do portal Panrotas as notícias de companhias aéreas, de novos voos, retomada, estão sempre no topo. Em que fase da comunicação com esse passageiro ávido por voltar a voar está a Air France KLM nesse momento? E depois aí a sua pergunta para o Manuel. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, obrigada, Manuel. Acho que para a gente é super interessante receber esses dados, essas informações. Estamos todos tentando entender ainda como que vai ser essa retomada. No nosso caso, a gente teve lá no comecinho uma redução de voos, né? Mas a gente nunca deixou de voar para o Brasil, tanto a Air France quanto a KLM, né? Principalmente por uma questão de repatriação, então a gente trouxe muito brasileiro, levou muito europeu para casa. Uma questão também de carga, né? A gente está transportando suprimentos. E em relação à comunicação em si, a primeira fase foi focar mesmo no atendimento ao cliente, né? Tem muita gente que precisou cancelar os voos, então foi feita uma força-tarefa em todos os departamentos da empresa para fazer esse atendimento aos clientes, para conseguir remanejar os voos, para atender todo mundo. Aqui no Brasil, a gente ainda está no que a gente chama de primeira fase, né? Que é de sentir um pouco como é que vão ficar, como que estão as coisas, como que está a demanda. Então, a comunicação ela está muito voltada em informar o cliente sobre políticas de remarcação, políticas de cancelamento, de reembolso, etc., mas também de todas as medidas sanitárias que a gente vem tomando para tranquilizar o passageiro que precisa viajar, que por algum motivo quer viajar. A gente tem observado uma leve subida na demanda, digamos assim, tanto que ontem a gente anunciou que a gente está colocando os mais voos. Como eu falei, a gente nunca deixou de voar para o Brasil, mesmo diante desse cenário. Então, a gente continua voando no Rio de Janeiro, a gente continua voando em São Paulo. E, nesse momento, nossa maior preocupação é mesmo tranquilizar os passageiros, tanto nessa parte mais política de remarcação de bilhete, etc., como também a parte sanitária. E a gente tem outros desafios, por exemplo, a questão da abertura das fronteiras, né, que é algo que a gente está aguardando aí. Então, a gente vê que na Europa, dentro da Europa, as coisas estão começando a fluir, o verão europeu já está acontecendo, mas aqui no Brasil a gente está um passo atrás. A pandemia chegou depois no Brasil, então a gente está um passo atrás ainda em relação a nossa matriz, digamos assim. Então, a gente, em comunicação, a gente está nesse momento mesmo esperando um pouco para sentir, claro que a gente já está se preparando, está todo mundo louco para voltar a viajar. E aí a minha pergunta é um pouco nessa linha para o Manuel. Se nesses estudos a gente consegue enxergar o equilíbrio entre o medo de viajar, seja ele por causa do vírus ou então financeiro mesmo, então aí não sei se já é hora de investir numa viagem, versus o desejo de viajar, né? Porque a gente, acompanhando um pouco as redes sociais, a gente vê que, além de abraçar, estar próximo de quem a gente ama, as pessoas estão sentindo muita falta de viajar. Então, se nesses estudos a gente consegue entender o que vai ter um peso maior, se é o desejo de voltar a viajar, se é o medo, a preocupação com a parte sanitária ou a preocupação financeira, é possível a gente traçar esse cenário? Você está no mudo, Manuel. Hoje o que a gente vê é que o desejo é muito maior do que a materialização, né? Que é o que está provado aí nessa queda de audiência momentânea. Mas você falando agora, eu fiquei imaginando qual é a matriz que vai ser montada para você fazer a próxima viagem, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente até vai verificar isso, que é: eu irei para lugares onde eu serei aceito, eu não terei problema de entrar, então, no caso, uma viagem internacional. Então, talvez eu não vá para ficar 14 dias em quarentena, eu não vou para a Inglaterra, esquece, mas eu posso ir para a Holanda. E em lugares onde eu sou aceito, em lugares onde a taxa de infectados foi baixa, né? Em lugares que eu consiga ter uma relação custo-benefício muito expressiva agora, porque
o custo-benefício agora vai ser um determinante, né, para os viajantes de médio porte, né? O pessoal de alta renda continuará viajando, o cara viajava, ficava 15 dias, vai ficar 10, mas vai continuar viajando no mesmo padrão. Mesmo porque vai ter uma concentração de renda muito forte também. Então, as variáveis que eu imagino que as pessoas estão combinando é onde me aceitam, nesse lugar que me aceitam, teve muito caso, a situação está muito complicada, e como é que eu vou me organizar? Por exemplo, a KLM que dividir a passagem em 10, vai dividir em 20 vezes? Se for isso, então, esse combo que eu acho que vai ter determinante. Colocando isso numa perspectiva de matriz, você vê o seguinte: Itália. A Itália me aceita, mas a Itália teve uma taxa gigantesca, principalmente no norte da Itália, e as passagens da Itália estão caríssimas. Então, tudo bem, isso aqui eu já descarto. Holanda, puta aí, então me aceita, teve baixa taxa de coronavírus lá, e eu tenho condições de fazer um pacote financeiro razoável. Então eu vou para lá. Hoje, a nossa hipótese é que esses locais que trabalharem essa imagem terão um bom resultado. Por exemplo, os maiores fluxos são para os Estados Unidos e para a Inglaterra, né, na Europa. Os Estados Unidos vai estar muito prejudicado nesse momento, porque os Estados Unidos vai ter que fechar a fronteira, porque lá está uma taxa gigantesca, aqui também está uma taxa gigantesca. Se juntar duas taxas, ninguém vai deixar. Mas eu acho que os Estados Unidos perdem muito nesse primeiro momento. Os países menores ganharão muito nesse primeiro momento, o que é bom também, que vai redistribuir o turismo no mundo, né? Bom, Emanuel, obrigado. Lembrando que as viagens para o Brasil também estão com restrições até o fim desse mês, né? O estrangeiro não pode entrar no Brasil também. Então, dentro desse cenário, Bruno, você está em vantagem. Que as viagens regionais, as viagens nacionais vão ser o motor aí da retomada. Como que vocês estão se preparando? Como está a comunicação desses protocolos para o consumidor? E aí a sua primeira pergunta para o Manuel. Primeiro, obrigado novamente, Arthur, aí, pela oportunidade de participar desse painel tão rico, e parabéns ao Manuel pela apresentação. Hoje a gente precisa de muitos dados, né, muitas informações para tomar melhores decisões. Bom, aqui eu quero até contextualizar antes um pouco, porque eu sou o presidente da Fundação de Turismo do Estado e também o presidente do Fórum Nacional de Secretários. Então, as minhas ações, elas transitaram internamente de execução e muita de articulação também, né, nas fases durante a pandemia, agora pensando também na retomada. O início, naturalmente, foi de muita articulação, né? Eu vi o Manuel apresentando muito dado em relação a acessar parlamentares, né, acessar o executivo para tentar sensibilizar ele das pautas do turismo. Nós fizemos muito isso, mas nós não utilizamos o Twitter, Manuel. A gente utilizou o canal um pouco mais direto, que foi o WhatsApp mesmo, conversa direto com as lideranças de bancada e com os articuladores do governo, o ministro do turismo, o presidente da Embratur, para entender o primeiro momento. Foi muita ação de articulação para socorro ao setor privado, né? Nós como órgão público e como Fornatur também, ou seja, de articular as MPs de acesso ao crédito, o Fungetur, que foi anunciado pelo governo federal e ainda está pouco implementado na ponta, a MP 907, transformar a Embratur em agência, a MP 936 de trabalho. Depois, até se me permitir um pouquinho aí, analisar um pouco os dados que o Manuel trouxe e transformar isso em informação. E aqui na Fundação, a mesma coisa, a articulação aqui para o nosso setor, né? Crédito interno, né, com os bancos aqui do Estado, com créditos que a gente já tinha disponível, que é o FCO, que é um crédito para o turismo, tentando reduzir taxas de juros, alongar a flexibilização do pagamento, reduzir as garantias reais, que é muito difícil isso, para tentar socorrer o setor. Por mais que o Manuel apontou que há uma expectativa positiva de consulta, essa consulta não vira venda naturalmente, porque os destinos ainda estão reabrindo, então é muito grave ainda a situação atual do nosso empresário, principalmente que é um setor e mais de 80% é formado por pequenas e microempresas. E concomitante internamente pela Fundação, ações de planejamento mesmo da retomada. Tanto de retomada em relação a protocolos, e a gente fez um trabalho interno e junto ao Ministério do Turismo, né, o ministro lançou o selo com a nossa presença na semana passada, que foi uma construção coletiva, né, de integração desses protocolos, quanto às campanhas promocionais de retomada. Aqui no MS, nós vamos desenvolver 3 campanhas. Uma já está pronta, que a gente chama mesmo de campanha de retomada, o vídeo de retomada, que é aquela comunicação de volte a viajar, né? O pior está passando, volte a planejar os sonhos que você deixou para trás, uma mensagem positiva. A gente já vem mantendo já posts na internet já de informações sobre os nossos destinos, né? Aproveitando que os clientes e as pessoas continuam procurando, né? Sonhando em viajar, então a gente mantém ativas as redes sociais com informações sobre os destinos, mas guardando aquela questão
no momento oportuno, volte a viajar pelo Mato Grosso do Sul. Uma campanha que tem tudo a ver agora, que já estava no nosso planejamento, que agora faz todo sentido, que é uma campanha para incentivar o sul-mato-grossense a viajar pelo estado, né? O Manuel trouxe os dados que reforçam já as pesquisas que nós já temos aqui do nosso observatório, de estudos mundiais e nacionais de tendências, né? Que essa viagem, a princípio, de curta distância, rodoviária ou de carro, então, a gente está apostando também muito nesse início da retomada. Por fim, a retomada do turismo nacional e internacional, que vai ser a última campanha mais robusta, que a gente deve lançar aí no meio para o final do segundo semestre, entendendo também, acompanhando aí os dados. Se permitir um pouco, Manuel, fazer umas pequenas análises dos dados que você nos trouxe, a gente está agora bombardeado, né, com uma chuva de dados. A gente tem hoje no Mato Grosso do Sul um observatório de turismo, e eu sempre desafio a minha equipe em transformar dado em informação, entregar informação para o trade turístico, né, como é que ele pode tomar melhores decisões, para os turistas também e para nós, gestores, né, como é que a gente toma boas decisões a partir desses dados. Você trouxe uns dados super interessantes em relação às pesquisas. Eu queria tocar num ponto que é um ponto que eu estou mais ligado, que é a questão da gestão pública. Mesmo que eu não vou entrar na questão da politicagem, mas vou entrar na questão da política pública. E isso é decisivo hoje, né? Porque o turismo, por mais que seja uma atividade econômica, e eu vou falar uma coisa, eu sou gestor público há 16 anos e turismólogo, né? Trabalho com turismo há 20. O turismo é uma atividade econômica, mas está na mão do poder público. Ainda, infelizmente, nas decisões ainda, né? De qual que é o passo a ser tomado, né? Você trouxe aqui como é que é o posicionamento hoje das figuras nacionais, né? Em termos do ministro, deputados, o presidente, como é que eles estão enxergando isso, porque, de fato, principalmente no que tange imagem, né? Quando a gente constrói o posicionamento de um destino, sim, a imagem política, ela é muito forte. Não tem como, ela impacta muito profundamente e, às vezes, infelizmente, no processo de decisão, principalmente do turismo internacional. Então, algumas leituras de informação. Os 2 deputados lá que estão mais postando sobre o turismo são porque estão engajados na causa, né? Newton Cardoso Júnior é o presidente da Comissão de Turismo da Câmara e possivelmente grande parte desses twitters dele foi por conta da MP da Embratur, porque ele foi o relator, então ele deve ter postado muita coisa em relação a isso. O Bismarck, se eu conheço, é o mesmo Bismarck, foi secretário de Turismo do Ceará, então você tem muita razão, a gente precisa mobilizar muito mais aí nos parlamentares para incluir isso nessa pauta. Não sei se é só via Twitter, mas principalmente as articulações diretas, depois vai ter a minha pergunta vai estar ligado a isso. A questão do ministro também, eu concordo que ele pode concentrar mais os esforços dele, sem entrar de novo no mérito da questão da politicagem, mas da política pública, em mais de divulgação de informações sobre o setor, né, de divulgação sobre os nossos destinos, do que entrar, de repente, numa defesa relacionada à política de partido, à política de governo. Eu vejo que quem é do turismo, eu posso falar, sou presidente de uma fundação de Estado, você analisar as minhas publicações, 99,9% é sobre as atividades de turismo no Mato Grosso do Sul. Né? Não entro no mérito da questão do governador, mesmo defendendo as ações do governador. Isso é um ponto importante. E a comparação dele também, número de seguidores, né, com outros ministros. Né? A pauta dele não é polêmica, vamos dizer assim. Né? Infelizmente, a polêmica traz mais seguidores. Né? Se comparou com a Damares lá, então só algumas pontuações para trazer no nível de informação. E já emendo com a minha pergunta. Eu vi que você citou muito pouco o Instagram e o Facebook em termos de acompanhamento das redes. Eu fiquei assim, porque a gente sabe que no turismo, né, o turista e o trade é muito visual. Né? O sonho parte pela visualização de imagens, ou seja, eu busco nas redes também visualizar paisagens, né, visualizar destinos, estruturas, entender um pouco como é que o Instagram e o Facebook, na sua visão, que é tão utilizado hoje pelo turismo, é forte, como utilizar de uma forma mais eficiente. O Twitter, em que momento você pensa que ele é importante para a gestão do destino, para a comunicação de posicionamento de destino e de empresas, e como é que a gente, que não pode, eu acho, contratar a sua empresa, que eu vi que você trabalha com grandes players, como é que a gente consegue minerar os dados hoje disponíveis no Big Data, como é que a gente consegue fazer esse recorte para facilitar a gestão tanto de destino quanto dos empreendimentos? Tá, legal. Então, deixa eu te responder, porque são um conjunto de perguntas, né? Nessa questão da comunicação que você fez por WhatsApp, com os deputados, eu costumo dizer que o WhatsApp é igual a Las Vegas, né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Então, só você sabe ali. Quando eu comecei a frequentar Brasília, me contaram a seguinte história. Existem 3 forças que movem Brasília. E o advocacy, ele trabalha muito forte nessas 3 forças, né? A inércia. Então, a teoria se o problema não é muito grande, se o problema é grande, ele se resolve sozinho. Se não se resolve sozinho, porque não é importante. Então, isso é a primeira coisa. Então, deixa aí
vamos levando aí. O turismo está um pouco nessa categoria de... As pessoas acham que o problema não é grande, né? Acham que o problema que deixa quieto aí. A segunda categoria de Brasília, de maior Brasília, é a vaidade. Eu sou secretário, eu sou deputado, eu sou senador, eu sou membro do governo, essas coisas. E a terceira categoria é o constrangimento. Na verdade, o advocacy tem que trabalhar nas três categorias, mas com foco maior no constrangimento. Então, você tem que constranger. Por isso que o ferramental é importante de trabalhar redes sociais, porque é o que constrange os parlamentares hoje, porque fica exposto em praça pública que ele não está trabalhando. Um dado simples que eu faria, pegaria você aí, eu pegaria os principais destinos do Estado, que são as principais cidades. Então, sei lá, eu sei nessas principais cidades quais foram os deputados estaduais mais votados e federais mais votados. Está lá no dado do TSE. Não precisa nem ir no Mato Grosso. Está lá no dado do TSE que eu pego. Se eu faço uma conexão entre os 3 deputados mais votados em Bonito, porque, assim, por exemplo, um deputado aí do Mato Grosso, o nome dele? Não, desculpa. Você está sem sombra. Mato Grosso do Sul, só para te corrigir, Manuel. Mato Grosso do Sul. Tudo bem. Um deputado do Mato Grosso do Sul. Um nome dele, uma bancada. Rose Modesto. Rose Modesto. Por exemplo, vamos imaginar que Rose Modesto teve 30% dos votos de Rose Modesto ocorreram em Bonito. Deputado, é o seguinte, ou a senhora ajuda a gente, ou a gente vai ter que escolher outro deputado, porque, na verdade, a senhora é a deputada de Bonito. Né? Então, considerando, imagine que um deputado é um vereador federal. Então, mais ou menos isso. A sua força aqui, o seu contingente de votos que só teve aqui, leva a fazer. Então, você faz um mapa cruzando o destino turístico com o deputado, com votação do deputado. E aí começa a trabalhar esses caras. Em relação ao que a Bytes é, você não vê grandes empresas. Não. A Bytes tem duas coisas. A Bytes, obviamente, é uma empresa que tem como objetivo trazer resultados para os seus acionistas, né? E também tem o objetivo de criar mercado e educar mercado. Então, eu estou completamente à disposição, se você quiser reunir aí o setor, todo mundo, para ter essa mesma conversa aqui, vou mostrar para você. E aí eu vou para cima só do Mato Grosso do Sul. Eu pego os dados, a gente faz, porque o meu papel é assim, quanto mais esse mercado se desenvolver, ele é bom para o país, é bom para a Bytes. Então, isso eu não escondo. Então, e em relação às plataformas, eu acho o seguinte, o Twitter tem um papel de criar pressão de opinião pública sobre agentes políticos e digitais. O Facebook, você tem que entender que os jovens não estão mais lá. A faixa média de idade hoje do Facebook é de 35 a 45 anos. E o Instagram é onde eu realizo toda essa conversa de sonhos, de imaginário. A gente fez um trabalho para um grande resort, comparando ele com outro, e o outro tinha uma grande característica, que ele era um hotel instagramável. Assim, só ia muito artista lá, e todo artista fazia foto, e ele era um hotel muito, muito instagramável, porque ele utilizava o Instagram como essa grande ferramenta de audiência. Então, acho que, do ponto de vista de construção de política pública, não é o Instagram que você tem que utilizar, é o Twitter e o Facebook. Twitter para conversar e o Facebook para constranger. Entra na página do deputado, escreve lá, deputado, estamos aqui olhando o senhor, vamos essas coisas. Ele vai pagar a primeira vez, apaga a segunda, mas na terceira não vai pagar. E quando eu falo falar com o deputado no Facebook, não é como você falou, não é fazer politicagem. Só, deputado, nós sabemos que 30% dos seus votos aconteceram em Bonito. Nós queremos saber o que é que o senhor está fazendo para a gente conseguir resgatar e reforçar a posição do Bonito em relação à questão do turismo. Então, cada plataforma ela tem que ter uma utilidade dentro de uma estratégia, né? Falando essa questão da volta, da recuperação do turismo local, eu vou dividir aqui uma tela para vocês para mostrar o seguinte. Ó. Isso aqui é a audiência dos sites das locadoras. Estão vendo aqui, né? Sim. Está vendo aqui que isso aqui é Localiza, Unidas, Movida, Rente Casa e Carro de Aluguel. Está vendo aqui? Isso aqui é nos últimos 12 meses, tá? Deixa eu colocar nos 90 dias, que é melhor, né? Vocês percebam que o seguinte, ele cai
Abril, né? Ele cai em abril, mas começa a recuperar em maio. Por quê? Porque as pessoas começam a planejar viagens de carro, que é a hipótese, tá? Porque essa coisa de correlação, todo mundo acha que manga e comer leite tem uma correlação de morte, às vezes não funciona. Mas a hipótese mostra que as pessoas já começam a pesquisar informações aqui sobre carro para fazer viagens mais curtas, aluguel de carro. Né? Ou, porque, na verdade, esse tráfego é a partir do Brasil. Porque, por exemplo, se eu pegar aqui as palavras que estão gerando a busca, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aluguel, o cara tá procurando aluguel, localiza BH, tá vendo aqui? Tem Uber aqui, obviamente, que é o grande negócio, mas, ó, aluguel de carros em Porto Alegre, aluguel de carro, tá vendo aqui, ó? Porto Alegre. Tá tendo uma busca por aluguel de carro em Porto Alegre. Pô, sabendo disso, que tá tendo aluguel de carro, a busca de aluguel de carros em Porto Alegre cresceu 52%. O que é que está acontecendo lá, não sei, mas isso aqui é um ponto de investigação, entendeu? Então, eu estou vendo aqui exatamente isso. Então, o dados exatamente esse serviço. Por isso que a gente usa aqui como subtítulo da Bytes, que nós fornecemos dados para decisões, nem mais para gerar informação, para gerar uma decisão que seja uma decisão importante. Então, te respondendo nesse conjunto de perguntas que você fez, eu acho que, primeiro, você tem que fazer um plano, porque tem uma frase, a minha trajetória como jornalista é de trajetória de tecnologia, sempre fui um jornalista de tecnologia. E tem uma frase em tecnologia que, assim, tecnologia pode ser o caminho mais rápido para você chegar no lugar errado. Entendeu? Então, assim, a tecnologia, a plataforma, o Twitter, o Facebook, ele tem que ser a matéria-prima de uma estratégia. Não é? O fato de ter um Facebook não vai resolver nada. Mas eu consigo criar uma ação. Por exemplo, se eu fosse da associação de hotéis aí do Mato Grosso do Sul, eu estaria fazendo exatamente agora isso. Eu estaria mapeando deputado por deputado, onde ele tem mais votos, para saber. E na hora que eu soubesse isso, eu ligava, mandava tweet, mandava carta, e-mail, dizer, deputado, o senhor tem que nos ajudar, porque 30% dos seus votos estão aqui. Vai ter uma eleição, vai ter um candidato a prefeito, o senhor vai ter 22, o senhor precisa atuar no constrangimento mesmo. Porque a partir de 2013, todo o Congresso Nacional, toda a classe política está completamente sensível à pressão de redes sociais. E se você não pressiona, qual a distorção que isso pode acontecer? Por exemplo, imagine que eu tenho uma pauta que é da desoneração e São Paulo não tem interesse nessa pauta. Aí eu pego os deputados do Maranhão e aí as pessoas começam a bombardear os deputados do Maranhão, dizendo, é um absurdo exoneração da Folha, é um absurdo exoneração da Folha. O cara do Mato Grosso do Sul vai aqui, nossa, as pessoas estão dizendo na minha timeline que é contra a desoneração. Aí ele pode, como São Paulo tem 26 milhões de usuários na internet, ele pode tomar uma decisão baseada numa necessidade de São Paulo e não do Estado. Por isso que o Estado tem que se posicionar via digital. Por isso que o Estado tem que estar lá junto do deputado, porque, na verdade, tem as conversas que são conversas altamente qualificadas e republicanas pessoalmente, e tem a pressão de fora. Eu tenho 50% de um congresso que foi eleito usando redes sociais, porque não tinha dinheiro, não era um cacique político, então não tinha como receber fundo partidário e só tinha rede social. Eu tenho um presidente que foi eleito, que nomeia, demite, informa, tudo por rede social. Então, assim, eu tenho todo um caldeirão para aproveitar isso, né? Para usar essas três variáveis. Joia, obrigado, Manuel. Só para ilustrar essa questão as pessoas têm muitas dúvidas em que rede social eu atuo, onde eu vou investir dinheiro para fazer uma campanha. A gente fez uma pesquisa com cerca de 400 empresas de turismo, via Travel Lab, e a gente perguntou, onde você, empresário de turismo, está se informando, né? Que rede que você usa aí para buscar informações e se comunicar? E é o que o Bruno falou, o WhatsApp é o primeiro, segundo lugar, Instagram, terceiro lugar, o Facebook, quarto lugar, o Telegram, passando o Twitter, que ficou só com 8%.
mas tem essa questão política do Twitter, especialmente depois da eleição do Trump, né, que ele ganhou uma relevância muito grande aí nessa questão de pressão política. Foi só uma observação, Bruno, só uma dúvida. Ele falou de mercado regional, de carro. Quais são os principais mercados regionais importantes aí para o Mato Grosso do Sul? A gente está próximo, né, pela nossa posição geográfica, que é bem favorável, a São Paulo, Paraná, a gente está colado, já recebe já muito turista rodoviário já, e isso agora deve aumentar. A gente vai focar muito nas nossas campanhas para esse turista autoguiado, turista rodoviário, e a nossa borda internacional aqui, fronteira de Paraguai com Bolívia, claro, quando se resolver o problema, né, vamos chamar de problema das barreiras sanitárias, conseguir resolver a contenção, apesar de que nós somos o estado menos pior do Brasil, não vou falar que a gente é o melhor em termos de casos, nós temos o menor número de casos comparado com o Brasil, e vem por ano aqui mais de 60 mil paraguaios, bolivianos de carro, todos eles vêm de carro. Então, a gente tem uma borda aí num raio de 1.000 quilômetros internacional e dos principais emissores brasileiros, que é no caso de São Paulo, Paraná muito, o próprio vizinho Mato Grosso. Então, a gente tem aí uma grande oportunidade, principalmente pela tendência do turismo de baixa densidade demográfica, né, de baixo impacto. Nós já temos esse tipo de turismo aqui no Mato Grosso do Sul. Os nossos ajustes é muito mais a questão da segurança, né, da higienização a partir dos protocolos e de uma comunicação bem direcionada para poder sair na frente, vamos dizer assim, ser mais competitivo do que a gente era anterior à pandemia. Ô Bruno, então um detalhe importante, por exemplo, coisas que podem ser feitas. As estradas do Mato Grosso do Sul são boas? Estão boas, no momento estão muito boas. Já foram ruins, mas agora estão bem... Você acha que ele vai dizer que está ruim, Manuel? Não, mas eu sou bem assim, realista. Hoje estão boas, assim, não é nenhuma reclamação. A gente tem uma pesquisa do observatório mês a mês, transita bem, né? Tanto de São Paulo, Paraná, internamente também tem se melhorado. Algumas regiões um pouco piores. Tem concessionárias aí, né? Tem uma concessionária, sim. Inclusive, vai estar dando problema, estava até dando problema. Foi suspenso o contrato, estava renovando agora, questões de valores, obras que eles tinham que fazer, mas tem uma concessionária, sim. Se as estradas são boas, algo que tem que fazer é uma combinação de divulgar, usando também, chamar concessionária, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ação aqui para mostrar como é melhor viajar pelo Mato Grosso do Sul, as estradas. Se eu sair de São Paulo, eu chego em Bonito em quanto tempo? De carro? Está 1.200 quilômetros, mais ou menos, 1.300, Recife, Salvador. Recife, Salvador. Imagine que você diz para o cara, isso aqui é teu roteiro, São Paulo, Bonito. Você pode vir aqui ficar com a gente 5 dias, mas, obviamente, não você vai fazer propaganda dos outros. Mas quando você entrar no Mato Grosso do Sul, daqui, da fronteira até Bonito, são quantos quilômetros? Da fronteira que ele vai entrar até Bonito, a uns 350 quilômetros. Então, tem um conjunto de atrativos, aí que ele pode usar o carro para ir, entendeu? Então, assim, fazer esse consórcio de prefeituras, de empresas, lá dizer, Bonito é o ponto focal, não tem como negar. Mas até lá, se você na hora que você entrar na fronteira, você desviar aqui 20 quilômetros, vai cair na tal cidade, que tal coisa, tem tal restaurante, tal lugar. Então, faz uma ação integrada baseada em dados. Entendeu? Já está com a dica aí, hein, Bruno? Ótima dica. Obrigado, Manuel. Eu queria perguntar para a Júlia e para a Marjorie. Transparência tem sido uma palavra muito usada nessa pandemia. A gente teve polêmicas com influenciadoras, né, que foram questionadas durante essa quarentena. E vocês duas trabalham muito com influenciadoras. Vocês trabalham a marca de vocês falando com o consumidor. Qual vai ser o papel da transparência da marca de vocês nesse pós-pandemia? O que vai mudar aí? Inclusive, a Marjorie tem um exemplo americano, e eu tenho visto muito nos sites dos parques. Eles são muito claros, olha, essas são as regras, você tem que obedecer a regra, e você vindo aqui nesse momento, você tem um risco, então você tem que cumprir as regras para você não ser contaminado, né? Quem quer começar aí para falar de transparência? Acho que eu posso começar, Arthur, e é realmente assim, a transparência, claro, sempre foi um mote para nossa comunicação e para tratar com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Mas isso realmente ganha uma força, e eu sempre falo que a transparência, ela é muito fácil quando você tem boas informações, né? Então, eu quero ser transparente, eu vou falar aqui que eu tenho milhões de estações de álcool gel, eu vou falar que eu sou totalmente estruturada. Então, assim, quando a gente vem com essas boas informações, é bonito e é bom ser transparente, mas a gente está indo numa linha de que a transparência tem que acontecer em qualquer momento. Então, eu vou dar um exemplo aqui.
a gente também busca deixar claro para o nosso visitante quais são os desafios que a gente está enfrentando, porque eu acho que nesse momento não é uma vergonha para nenhuma empresa ou para ninguém dizer que a gente está enfrentando desafios, porque a gente está vivendo uma situação sem precedentes, né? Então, por exemplo, o nosso grande desafio na parte de como a gente ia limitar a capacidade dos parques, já que os nossos parques eles não tinham necessidade de reserva, a maioria deles, foi um grande desafio, e a empresa deixou claro de que a gente está num processo de evolução nessa questão das reservas. Então, eu acho que a transparência é sempre o melhor caminho para não gerar boatos e para não gerar informações polêmicas, né? Então, é o caminho, e eu acho que a gente tem que ser transparente quando a gente tem boas informações, mas principalmente quando a gente está passando por desafios. Então, o SeaWorld, assim como outras empresas de turismo, estão deixando muito claro para o seu passageiro, olha, a gente está vivendo um momento de transição. Então, no nosso protocolo, por exemplo, de segurança, diz, esse é o nosso protocolo hoje, mas amanhã pode mudar. E tudo bem, porque isso quer mostrar que a gente está atento, assim. Então, ninguém está o dono da razão e ninguém tem segurança 100% de que as coisas que estão sendo feitas são efetivas. E eu falo isso complementando porque daqui uma semana, essas informações que eu passo hoje para o passageiro que está indo no parque, a gente está vendo aqui vídeos, eu estou recebendo vídeo de fila no estacionamento agora do SeaWorld, pode ser que os parques se prepararam de uma maneira e que a semana que vem eles vão ter que mudar, e a gente vai deixar isso muito claro para o passageiro em que a gente precisou mudar porque não deu certo. Júlia, além dessa questão dos protocolos, no caso da aviação, tem a transparência em relação à política comercial, né? Vocês tiveram que mudar muita coisa, flexibilizar. Você acha que isso é uma coisa que veio para ficar? Sim, eu acho que só antes, falando um pouquinho sobre o ponto inicial da transparência, acho que hoje a gente vive num mundo que não dá mais para não ser transparente, né, gente? Acho que as redes sociais estão aí, as empresas, não adianta mais vir com aquele discurso de que é transparente, mas no fundo a história não é bem assim. Acho que isso não dá mais, não cola mais, e é o que a gente sempre fez e que a gente vai seguir fazendo, assim. Tem que ser sempre muito claro. E, de fato, essa é uma crise que ela não é uma crise só do setor da aviação, ela é uma crise de todo mundo, e está todo mundo aprendendo, né? É uma crise dentro de casa para lidar com a quarentena, é uma crise no trabalho para aprender a lidar com home office, enfim, eu acho que é isso que ela falou, que é uma crise que está todo mundo aprendendo todos os dias, e não existe muito certo ou errado, né? Uma hora a gente não usa máscara, agora todo mundo passa a usar máscara, eu acho que a gente está justamente aprendendo junto. Em relação a políticas, né, de remarcação de bilhete, de reembolso, etc., sim, a gente precisou rever muitas coisas e nos adaptar. Ainda é muito cedo para falar se vieram para ficar ou não, mas, por exemplo, a gente um bilhete one way, né, o bilhete só uma perna, ele era muito mais caro. E como a gente tinha muita gente querendo voltar para casa, a gente teve que mudar isso e passou a ter um bilhete mais acessível de uma única perna, porque as pessoas iam voltar para casa, iam viajar sem saber muito quando que elas iriam retornar. Então, isso passou a ser uma demanda de mercado. Mas ainda é muito cedo para falar se essas mudanças, essas flexibilizações, se elas vieram para ficar. Por enquanto, foram mudanças muito voltadas para esse momento, para a pandemia, né, para atender a necessidade do cliente, mas a gente ainda não consegue definir muito bem se veio para ficar. Eu posso fazer uma pergunta, Arthur, para o Manuel? Claro, Tá bom. Então, Manuel, eu queria entender um pouco qual que é o seu ponto de vista. Eu sei que talvez a professora lá da PUC que você mencionou, ela pode até ter falado um pouco sobre isso, falou que o comportamento das pessoas não vão mudar de uma forma tão drástica pós-pandemia, mas eu queria saber se você acha que as pessoas vão continuar expondo a vida da mesma forma, mais ou menos nas redes sociais, expondo as viagens no Instagram, no Facebook. Se você vê alguma mudança de comportamento das pessoas nas redes sociais, devido a isso tudo que a gente está vivendo, né? Se vai ter uma maior exposição, menor exposição, enfim, qual que é a sua opinião? Na verdade, é o seguinte, a gente costuma aqui
falar que você tem que entender as redes sociais em duas perspectivas. A primeira perspectiva é a seguinte: Facebook, Twitter, Instagram é a vida que você gostaria de ter, tá? É a vida que eu gostaria de ter. E no Google, você é efetivamente quem você é, porque as buscas no Google são anônimas, né? Então, o caso mais simples é o seguinte: a gente tem uma história aqui de um cliente que fez uma pesquisa sobre hábitos saudáveis do brasileiro, e o cara fala, e a pesquisa dizia o seguinte: não, o brasileiro procura comer melhor para emagrecer, tem preocupação com emagrecer, mas com comida, com exercício, com essas coisas. Quando você vai no Google e pergunta qual é a pergunta mais constante para emagrecer, como emagrecer rápido ou como tomar remédio para emagrecer. Então, o cara não está preocupado. Então, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu penso. Nessa perspectiva, diante dessa situação de angústia, de ansiedade e até de depressão, eu acho que no primeiro momento todo mundo vai querer ser feliz, né? Todo mundo vai querer ser feliz e vai dizer como está feliz, e eu acho que vai aumentar, né, pelos dados que a gente tem hoje, a exposição vai aumentar. Por isso, você estimular no seu cliente essa experiência é muito bom, porque você vai dizer, o cara está aqui, eu estou aqui na KLM, estou acabando de viajar, estou indo para a Holanda, porque realmente o melhor lugar do mundo é a Holanda. Então, acho que a gente acha que na primeira fase, pós a retomada, vai aumentar a exposição de maneira muito significativa, mostrando este lado feliz da minha vida. Exercício, corrida, família unida, maravilhosa, espetacular, tudo que mostre como eu estou me sentindo bem, mesmo que eu esteja realmente completamente deprimido, mas isso vai aumentar. Marjorie, sua última pergunta aí para o Manuel. Vou botar aqui. Bom, Manuel, eu acho que a gente falou muito de estratégia de conteúdo, né? Como nós, empresas, nos preparamos para estar presente nesse momento e no momento de retomada. E se a gente, empresas com equipes de comunicação, estamos sofrendo esse desafio, eu posso imaginar o pequeno empreendedor ou o pequeno agente de viagens que se comunicava com o seu cliente por meio de apenas promoções e produtos, e que nesse momento ele não pode fazer, ou ele, né, optou por não fazer. Como que esses dados podem nos ajudar a criar melhores estratégias de conteúdo para se manter presente na rede e não perder o vínculo com quem nos segue aí, sempre nos seguir? Eu acho que quem quiser sobreviver, não sobreviver, mas quem quiser recuperar algum fôlego após os eventos, você vai ter que criar canais diretos de comunicação com seus clientes. Hoje, você está muito dependente de estruturas como Booking, como Hotels.com, onde você faz reserva, você deixa uma fatia significativa do seu resultado na mão desses operadores. Então, um Booking reservando para uma rede de grande escala, tudo bem, mas uma pousada que tem 50... Qual o tamanho médio de uma pousada no Brasil? 30 quartos, 24? 12, 15. 12. Esse cara não precisa do Booking. Esse cara tem que criar uma força-tarefa dentro da pousada dele para ele trazer, primeiro, olhar para trás mais uma vez. Vou ver aqui todo mundo que um dia se hospedou aqui. Segundo, vou descobrir pelos nomes mais incomuns se esses caras têm perfil no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Terceiro, vou começar a ter um contato direto, vou tentar trazer ele direto para pousar, sem passar por esses dealers aí. Porque eu não posso... Você não tem mais gordura para deixar... 20%, né? A média de entrega. Hein, Arthur? São OTAs, mais ou menos isso. 20%. Então, você não tem mais para deixar 20%. Então, isso vai trazer duas boas consequências. Primeira consequência, vai aumentar a tua margem, que é óbvio. Segundo, vai aumentar a tua fidelidade com o cliente, tua relação, porque o cliente efetivamente vai ser seu, não vai ser do Booking. E nada contra o Booking, tá? Deixa o Booking lá. Mas eu estou falando que é uma estratégia para o pequeno trazer. Em outras situações, o pequeno não teria condições de fazer isso, porque não teria tecnologia para isso. O acesso seria muito difícil. Agora não. Ele pode, em cima das pessoas, fazer isso. Eu acho isso mais efetivo do que ficar gastando em mídia programática no Facebook, essas coisas no Google, porque pega esse recurso, existem ferramentais, por exemplo, tem uma tecnologia
uma tecnologia não. Tem uma empresa em Santa Catarina, chama RD Station, né? Resultados digitais. É o que a gente utiliza. Aqui também. Então, não são bons? Sim. Bem, não, mas só consegue entrar... Eles têm pacote para tudo, para o pequeno. Então, você pode dizer o seguinte, numa cidade turística eu tenho 20 pousadas. Pessoal, é o seguinte, vamos se organizar aqui, vamos vamos alugar essa plataforma, que é aluguel, e vamos fazer uma ação estruturada pela cidade. E aqui é o seguinte, esquece cada um, a competência vai estar na gestão do relacionamento com o cliente. Como eu falei, eu sou lá de Pernambuco, lá em Pernambuco tem 3 jornais, Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Comércio. Tem 3 gráficas. Pernambuco é desse tamanho. Né? Pernambuco é um retângulo, né? É um retângulo assim. Você tem 3 gráficos, 3 jornais. Eu já, para um dos donos desses jornais, eu já falei, pessoal, é o seguinte, fecha as gráficas e fica uma gráfica só, imprimindo todos os jornais, porque ele não está falando de 500 mil circulação, está falando de 20 mil, 30 mil. E o grande diferencial, imprime todos os jornais e a logística de distribuição é uma só. Não precisa ter 3 carros, que era assim, você ia para Petrolina, que é a última cidade de Pernambuco, na linha reta, você passava um carro do Diário de Pernambuco, um carro do Jornal do Comércio. Faz sentido. Faz essa distribuição, porque o teu diferencial vai estar na estratégia comercial. Então, Major, o que eu acho que é o seguinte, os pequenos têm que se unir e usar a tecnologia de maneira escalada para fazer uma defesa não do negócio apenas, mas do local onde eles atuam. E aí a diferencial é o seguinte, se minha pousada A tem um atendimento melhor que a pousada B, cada um se vire. Mas então, se a gente... desculpa te interromper, Manuel, mas se a gente, então, pensar, é melhor, em vez de eu entrar nessa guerra, que é esse leilão, que é a internet, que são as grandes mídias, as mídias sociais e a grande imprensa, a gente ir direto, se comunicar de maneira direta e de relacionamento diretamente com o meu cliente. Então, do que eu entrar em num leilão de Google Search ou de Social Ad, acho que é mais ou menos isso que eu entendi. É exatamente isso, porque, na realidade, uma pousada de 12 quartos tem que ser um sniper, não pode ser uma bazuca. Entendeu? O cara não vai ficar dando bazuca, o Google é uma bazuca. Tá, pá! Então, assim, o Google, para alcance, para grandes operações de alcance, sim. A única coisa que pode ser diferente disso é 20 pousadas se juntam e decidem investir no Google, no Facebook. Aí tudo bem. Cada um entra com R$2.000, tem 40 mil reais para fazer uma ação. Essa é a única situação. Agora, eu sozinho, gastar R$1.000, R$1.500 por mês no Google, não faz o menor sentido. Porque, na verdade, se eu monto essa régua de relacionamento usando uma ferramenta como a RD Station direto com o meu cliente, perfeito. É isso que eu quero. Joia, Manuel, obrigado. No caso do agente de viagens, que a Marjorie citou, tem 2 questões que eu vejo aí que podem ser bastante propícias. Essa questão da união, e eu já vejo vários grupos de agentes se unindo, como na UNAV, na Integração Trade, que até eu fiz uma entrevista recentemente, ela falou, a gente tem que se unir para aquela base, porque o meu cliente não vai trocar o meu atendimento pelo atendimento do outro, porque essa fidelidade é muito importante. Então, essa união já está existindo, principalmente entre pequenos agentes de viagem. E no caso do profissional agente de viagem, dentro de tantos protocolos, tantas novidades, tantas políticas comerciais, ele passa a ser um hub, um gerenciador de todas essas novas normas para o passageiro. Senão ele vai ter que entrar em cada site de fornecedor para ver a política comercial, para ver quando que vai operar, para ver o que está funcionando. Então, eu acho que o papel do agente de viagem, o pequeno agente de viagem, está se reinventando, mas a união e essa especialização são diferenciais. Bruno, sua última pergunta para o Manuel. Maravilha, Manuel. A gente está falando muito agora sobre previsão, né? O mundo agora é previsão, né? O que vai acontecer, perfil de consumo. Você trouxe aí um exemplo de uma especialista em religião, né? Uma religiosa dizendo que não vai mudar nada, o ser humano não vai mudar. Mas a previsibilidade já era parte do trabalho, na verdade, né? do Big Data, né? Para entender comportamento futuro, como é que as pessoas estão comprando. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente acessou muito o Amadeus para verificar em que tempo que as pessoas estavam comprando para vir para cá no final do ano. Para, de repente, não fazer uma campanha em setembro, sendo que, por exemplo, o argentino já comprou as férias dele de final de ano em julho.
que você tem de dica hoje, ou de ferramenta? Como é que você está vendo isso, não só dentro da questão da pós-Covid, a previsibilidade para a gestão hoje de destinos? Como é que eu posso me antecipar com alguns cenários? Como é que isso serve, de fato, tanto para a gestão de destino quanto para a gestão de empresas? Então, a gente lá na empresa tem o que a gente chama o sistema Bytes, né? São 100, sei lá, algo em torno de 100 softwares que a gente utiliza para varrer a internet. Tem desde software pagos até softwares gratuitos. O que eu acho que, do ponto de vista de previsibilidade, o sistema que é gratuito, o sistema que pode dar uma boa indicação é o Google Trends. Ter dentro da estrutura de vocês, ou de quem que seja, alguém que conheça o Google Trends na sua profundidade, porque ali você tem muito insight. Eu posso fazer uma busca localizada, eu posso fazer tudo que eu quiser ali dentro, entendeu? Então, eu acho que tá ali, o Google Trends seria uma grande coisa. E a segunda questão que eu acho é que, e como eu falei, estou completamente à disposição de vocês, vocês precisam introduzir no setor uma cultura de análise de dados para tomar decisão. O setor ele ainda acredita que só a experiência é suficiente para atrair o cliente. Não é mais. Na verdade, você tem que saber onde é que esse cara tem. Então, você tem que usar estruturas como... Você tem que ter estratégias como, mais uma vez, a RD Station. Você tem que ter estratégia. Vou para o Google ou não. Você tem que montar consórcios e não precisa ser consórcio entre iguais. Eu posso ter um consórcio entre a pousada, o restaurante, o cara do passeio, monta um consórcio, vamos anunciar aqui, todo mundo vai se beneficiar. Então, o cara já desce o cliente já chega no destino com tudo resolvido na vida dele, né? Então, é o passeio, que o hotel lá, essas coisas todas. Então, eu acho que a tecnologia permitiu algo, e o setor do turismo, pelo que eu acompanho, é um dos últimos a entender a efetividade do uso de tecnologia e dados para fazer negócio. Então, mais uma vez, uma pousada que tem 12 quartos não pode anunciar no Facebook, nem no Google. Essa pousada ela tem que ter uma estratégia direta e uma estratégia de relacionamento com o cliente que dure o ano todo. Não é só... Porque, na verdade, quando eu vou para um lugar onde eu estou feliz, onde eu trago boas lembranças, a melhor coisa que eu tenho na minha vida é ficar recordando isso. Eu fico brincando com os meus filhos, que quando a gente viajava, faz uma foto aqui, senão, não tem foto, a foto é a sua lembrança, vai para casa, vamos com a lembrança para casa, não tem foto nenhuma, porque senão era foto tudo que é lugar. Mas então, a lembrança, você o dono da pousada ou o agente de viagem, é a única pessoa que pode, durante o ano todo, lembrar para você, para o turista, como ele foi feliz naqueles dias que ele ficou ali. Porque o cara volta para casa, tem que trabalho chato, tem que administrar a vida, a rotina é sufocante, alguns têm problemas familiares, um conjunto de coisas. Vocês têm um diferencial como ninguém. Uma das coisas que a gente faz na Bytes muito é gerenciamento de crise. Aí tem clientes que, quando ligam para mim, dizem, Manuel, toda vez que eu pego o telefone e eu tenho que ligar para tu, eu fico chateado, porque eu só ligo para tu quando o mundo está acabando. Aí eu falo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer coisas boas, então vamos fazer projetos que não tenham crise, a gente faz coisas boas, porque na verdade a pessoa quando pega ou entra no site da pousada para reservar, vem toda aquela experiência, toda aquela sensação de bem-estar e prazer. Vocês são uma espécie de droga natural de êxtase das pessoas. Porque o cara que tem uma experiência muito agradável numa pousada não precisa mais nada na vida dele. Joia, Manuel. Então, chegamos ao nosso limite de tempo da nossa live. Vocês viram que o mundo não está acabando. Há dados que as pessoas querem voltar a viajar. Vocês pegaram várias dicas de como se comunicar com os consumidores nesse momento. Queria agradecer a Marjorie, da Imaginadora e do SeaWorld, ao Manuel da Bytes, a Júlia da France KLM, ao Bruno do Turismo de Mato Grosso do Sul. Lembrando para vocês que quinta-feira que vem a gente volta. O entrevistado vai ser o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, que vai estar aqui no Checkpoint falando com vocês do turismo, do trade. Tchau, gente. Obrigado. Até semana que vem. Obrigado. Bom dia e boa saúde para todos. Para todos.